O que você faria se o seu pior pesadelo fosse, na verdade, a resposta para a sua oração mais profunda? Paulo de Tarso estava no lugar onde a esperança vai para morrer, o fundo de uma prisão romana. Ele foi humilhado, açoitado e acorrentado. O mundo dizia que ele havia falhado. Mas no silêncio daquela noite em Troade, um grito sobrenatural que atravessou o mar ainda ecoava em sua mente. Passa a Macedônia e ajuda-nos. O que as autoridades não sabiam era que nenhuma corrente na terra pode prender um homem que carrega uma ordem do céu. O que estava prestes a acontecer em Filipos não era apenas uma fuga, era o início de uma invasão espiritual que mudaria o curso da história da humanidade para sempre. A noite havia caído sobre Troade quando o silêncio foi interrompido por algo que não vinha da terra, mas do céu. Enquanto o corpo descansava, o espírito de Paulo de Tarso foi despertado por uma visão que carregava urgência e propósito. Diante dele, um homem da Macedônia surgia como um clamor vivo, quase palpável, dizendo com voz suplicante: "Passa a Macedônia e ajuda-nos." Em Atos 16, verso 9. Não era apenas um pedido, era um chamado que atravessava fronteiras, culturas e medos. Algo novo estava prestes a começar e não havia espaço para hesitação. O evangelho, que até então havia se espalhado pela Ásia Menor, agora avançaria para territórios desconhecidos, onde corações aguardavam, mesmo sem saber, pela luz da verdade. Ao despertar, não houve dúvidas nem discussões prolongadas. A convicção era clara, firme, inabalável. Lucas, que agora caminhava ao lado de Paulo, registraria mais tarde: "Logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho." A jornada começou sem demora. As águas do mar foram cortadas com determinação enquanto seguiam por Samotrácia, depois Nápoles, até finalmente alcançarem Filipos, uma cidade romana, orgulhosa, estruturada, aparentemente distante das coisas de Deus, mas já tocada por um plano invisível. O sábado chegou e com ele uma busca silenciosa por comunhão. Fora dos muros da cidade, à beira de um rio, encontraram um pequeno grupo reunido em oração. Não havia sinagogas imponentes nem multidões, apenas corações sinceros. Sentaram-se entre elas e começaram a falar. Entre aquelas mulheres, uma em especial ouvia com atenção incomum. Seu nome era Lídia, uma comerciante de púrpura, vinda de Tiatira. Ela já servia a Deus, mas naquele momento algo mais profundo acontecia. Não era apenas entendimento, era transformação. O Senhor lhe abriu o coração e a verdade encontrou abrigo dentro dela. Sua resposta foi imediata, cheia de alegria e entrega. Ela e toda a sua casa foram batizados e, com insistência sincera, abriu também sua casa, transformando-a em refúgio para aqueles mensageiros da fé. Mas nem todos recebiam aquela luz com alegria. Enquanto a verdade avançava, uma sombra persistente seguia cada passo dos apóstolos. Uma jovem, dominada por um espírito de adivinhação, começou a segui-los pelas ruas, repetindo incansavelmente: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação." Em Atos 16, 17. Suas palavras pareciam corretas, mas carregavam uma intenção distorcida. Dia após dia, sua voz ecoava, misturando confusão com verdade, criando dúvida onde deveria haver clareza. Por trás dela, forças invisíveis lutavam para corromper aquilo que era puro. O inimigo não atacava apenas com oposição direta, mas com imitação, distorção e engano sutil. Por um tempo, Paulo de Tarso suportou em silêncio. Mas havia um limite para aquilo que comprometia a verdade. Então, movido por algo maior que ele mesmo, voltou-se e, com autoridade que não vinha de palavras humanas, ordenou que o espírito saísse. E naquele mesmo instante, tudo mudou. O silêncio que se seguiu não era vazio, era prova. A libertação foi imediata, incontestável. Aquela mulher, antes aprisionada em si mesma, agora respirava liberdade. Sua mente clareou, seus olhos despertaram, e pela primeira vez ela podia escolher. E escolheu seguir a Cristo. Mas onde a graça libertava,
O interesse humano se revoltava. Os homens que lucravam com sua escravidão espiritual perceberam com desespero crescente que sua fonte de renda havia desaparecido. O que para o céu era redenção, para eles era prejuízo. A indignação se transformou em acusação e logo a cidade foi tomada por um clamor carregado de ódio e manipulação. Arrastaram os apóstolos diante das autoridades, acusando-os de perturbar a ordem e introduzir costumes inaceitáveis. A multidão, inflamável e impaciente, não buscava a verdade, buscava um culpado. O caos tomou forma rapidamente. Sem investigação, sem justiça, apenas pressão e gritos. As vestes foram rasgadas, os corpos expostos à violência. Os açoites caíram sem misericórdia, marcando não apenas a pele, mas testando a fé. E, como se não bastasse, foram lançados na prisão, nas profundezas escuras onde a luz mal tocava. Seus pés foram presos no tronco, numa posição que transformava cada instante em dor. Era frio, era úmido, era sufocante. Tudo ao redor parecia dizer que aquela missão havia chegado ao fim, mas algo inesperado começou a surgir no meio da escuridão. Não eram gritos de revolta, nem palavras de desespero. Era oração, era louvor. Em meio à dor, Paulo de Tarso e Silas começaram a cantar. Não porque as circunstâncias eram favoráveis, mas porque seus corações estavam firmados em algo que não podia ser aprisionado. Cada palavra cantada ecoava pelas paredes frias, alcançando não apenas os outros prisioneiros, mas o próprio céu. E enquanto as correntes apertavam seus corpos, algo dentro de Paulo se expandia. Memórias vieram à tona, não como peso, mas como redenção. Ele se lembrou dos dias em que perseguia aqueles que agora chamava de irmãos, dos rostos, das vozes silenciadas por sua própria ação. E agora, ali, ferido e preso, ele não sentia vergonha, sentia gratidão. Porque seus olhos haviam sido abertos, porque seu coração havia sido transformado, porque aquilo que antes ele destruía, agora era a razão pela qual estava disposto a sofrer. O som que preenchia aquela prisão não pertencia àquele lugar. Acostumados a ouvir gritos de dor, maldições amargas e o desespero cru dos condenados, os outros prisioneiros agora permaneciam em silêncio, quase sem respirar, tentando compreender o que seus ouvidos captavam. Eram orações, eram cânticos, vindos das profundezas do cárcere, onde a escuridão era mais densa e o sofrimento mais cruel, ecoavam palavras de louvor que subiam como se não houvesse correntes, nem paredes, nem dor. Alguns se entreolhavam, confusos, outros se aproximavam das grades, tentando ver aqueles homens que, mesmo feridos, mesmo famintos, ainda conseguiam se alegrar. Quem eram eles e que força era essa que os sustentava? Enquanto isso, longe dali, os magistrados tentavam convencer a si mesmos de que haviam agido corretamente. Caminhavam de volta para seus lares com a sensação de dever cumprido, acreditando que o tumulto havia sido controlado. Mas ao longo do caminho, relatos começaram a alcançá-los. Detalhes que antes haviam ignorado agora se tornavam impossíveis de evitar. Falaram-lhes da mulher que fora liberta, da transformação visível em seu rosto, da paz que agora a envolvia como um manto. Aquilo não parecia obra de criminosos. Um incômodo crescente tomou conta de seus pensamentos e, pela primeira vez, a possibilidade de erro começou a pesar. Decidiram então que, ao amanhecer, libertariam aqueles homens em silêncio, como se pudessem apagar o que havia sido feito. Mas naquela noite, algo maior estava em movimento. O céu não permanecia indiferente ao sofrimento de Paulo de Tarso e Silas. Invisíveis aos olhos humanos, mensageiros de Deus se aproximavam da prisão, e com eles vinha um poder que nenhuma autoridade terrena poderia conter. De repente, a terra começou a tremer, não como um abalo comum, mas como uma resposta. As estruturas estremeceram, as bases cederam, e aquilo que parecia inquebrável se abriu. As portas, antes firmemente trancadas, escancararam-se. As correntes caíram como se nunca tivessem tido força, e uma luz, pura, viva, incontestável,
invadiu aquele lugar de sombras. O carcereiro despertou em sobressalto, com o coração acelerado e a mente tomada pelo pânico. Ainda com os ecos dos cânticos em seus ouvidos, levantou-se e, ao ver as portas abertas, sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Para ele, aquilo significava apenas uma coisa: falha, condenação, morte. Lembrou-se da ordem recebida, da responsabilidade que carregava, e uma decisão desesperada começou a tomar forma. Melhor morrer por suas próprias mãos do que enfrentar a vergonha de uma execução pública. Tremendo, puxou a espada, pronto para pôr fim à própria vida. Mas antes que pudesse agir, uma voz rompeu o caos. Clara, firme, carregada de autoridade e compaixão ao mesmo tempo. Era a voz de Paulo de Tarso, ecoando na escuridão. Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Atos 16, 28. Aquela frase não apenas interrompeu um gesto, ela quebrou algo dentro daquele homem. Ele parou, respirou e, tomado por uma mistura de espanto e incredulidade, percebeu que era verdade. Nenhum prisioneiro havia fugido. Algo, ou alguém, os havia mantido ali. Sem entender completamente o que estava acontecendo, o carcereiro pediu luz e desceu apressadamente até o interior do cárcere. Cada passo era carregado de expectativa, de temor, de algo que ele nunca havia sentido antes. Ao encontrar Paulo de Tarso e Silas, não viu criminosos, viu algo diferente. Havia uma paz em seus rostos que não podia ser explicada pelas circunstâncias. Havia uma luz que não vinha daquele mundo. E então, quebrado por dentro, ele fez a única coisa que parecia possível. Prostrou-se diante deles. A espada já não fazia sentido. O medo da morte havia sido substituído por algo mais profundo, uma necessidade urgente de encontrar aquilo que aqueles homens possuíam. Sua voz saiu trêmula, mas sincera, carregada de um clamor que vinha da alma. Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Atos 16, versículo 30. Não era mais sobre dever, nem sobre medo de punição, era sobre verdade, sobre vida, sobre redenção. A resposta veio simples, direta, mas carregada de eternidade. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. E ali, naquele lugar que antes era símbolo de dor e condenação, começou a nascer algo novo. As palavras continuaram a fluir, alcançando não apenas o carcereiro, mas todos os que estavam em sua casa. A mensagem não era complicada, mas era poderosa o suficiente para transformar tudo. Corações se abriram, mentes foram iluminadas, e uma paz que não dependia das circunstâncias começou a preencher aquele ambiente. O mesmo homem que antes havia apertado correntes, agora lavava feridas. Com cuidado, com respeito, quase com reverência. Serviu aqueles que havia ferido, e naquele gesto havia mais do que arrependimento. Havia transformação. E naquela mesma noite, ele e todos os seus foram batizados. A prisão que antes aprisionava corpos, agora testemunhava a libertação de almas. Até mesmo os outros prisioneiros, silenciosos, absorviam tudo aquilo. Algo havia mudado, não apenas em um homem, mas em todo o ambiente. Quando a manhã chegou, a cidade ainda carregava o impacto do que havia acontecido. O terremoto havia deixado marcas e o medo se espalhava entre os cidadãos de Filipos. Ao ouvirem o relato completo, os magistrados sentiram o peso de suas decisões. Não era apenas um erro, era uma injustiça contra homens que claramente estavam sob proteção divina. Rapidamente, enviaram ordens para que fossem libertados, tentando encerrar tudo discretamente. Mas Paulo de Tarso não aceitou o silêncio como solução. Sua voz, agora firme e justa, expôs aquilo que tentavam esconder. Açoitaram-nos publicamente e, sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão. E agora, encobertamente nos lançam fora? Não será assim. Atos 16, 37. Não era orgulho, era justiça, era verdade sendo colocada à luz. Aqueles homens haviam sido humilhados diante de todos, e agora a reparação também precisava ser pública.
Quando essa informação chegou aos magistrados, o temor se transformou em urgência. Sabiam o que significava ter violado os direitos de cidadãos romanos. Sem demora, foram pessoalmente até a prisão, não como autoridades, mas como homens que reconheciam seu erro. Pediram desculpas, não apenas com palavras, mas com atitude. Conduziram-nos para fora, tentando reparar o irreparável, e suplicaram que deixassem a cidade. Havia medo em seus olhos, não apenas da reação do povo, mas do poder que havia se manifestado em favor daqueles homens. Um poder que eles não podiam controlar, nem compreender. Um poder que não se dobrava à autoridade humana, mas que respondia a algo muito maior. Sem resistência, sem insistência, sem qualquer desejo de permanecer onde não eram desejados, Paulo de Tarso e Silas seguiram adiante, com a serenidade de quem compreende que a obra não pertence ao homem, mas a Deus. Ao deixarem a prisão, seus passos não os levaram imediatamente para fora da cidade, mas para um lugar que agora carregava vida: a casa de Lídia. Ali, entre irmãos que haviam nascido para a fé em meio à adversidade, houve consolo, fortalecimento e comunhão. Não eram palavras vazias, eram encorajamentos que vinham de quem havia acabado de atravessar dor, injustiça e milagre. E então, depois de cumprirem o que precisava ser feito, partiram, deixando para trás não ruínas, mas uma chama acesa. O que parecia sofrimento sem sentido havia na verdade se tornado semente. Em Filipos, nada foi em vão. A oposição, os açoites, a prisão, tudo isso havia servido a um propósito maior. A intervenção divina, visível e incontestável, e a transformação do carcereiro e de sua casa ecoaram além daqueles muros. A história se espalhou, alcançando ouvidos que jamais teriam sido tocados de outra forma. Aquilo que o inimigo tentou usar para silenciar tornou-se amplificação. A obra avançou, e muitos passaram a conhecer aquilo que antes lhes era desconhecido. Com o tempo, uma igreja começou a se formar, não baseada em conforto, mas em convicção, não sustentada por facilidade, mas por fé viva. Aqueles que haviam recebido a mensagem reconheciam o valor do que lhes fora entregue, sabiam o preço pago, tinham visto o sofrimento, e isso tornava a verdade ainda mais preciosa. O testemunho de Paulo de Tarso, sua coragem, sua entrega, sua disposição de sofrer por amor a Cristo, marcou profundamente cada coração. E assim, dia após dia, a comunidade crescia, fortalecida não apenas por palavras, mas por exemplo. Mas a fé verdadeira nunca caminha sem resistência. A perseguição não ficou para trás. Ela continuou, como uma sombra constante, tentando sufocar aquilo que nascia. E o próprio Paulo, mais tarde, lembraria àqueles irmãos: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto. Ainda assim, suas palavras não carregavam pesar, mas gratidão. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Porque ele sabia, aquela fé era real, era firme, era viva. Por trás de tudo aquilo havia uma batalha que os olhos naturais não podiam ver. Não era apenas sobre cidades, autoridades ou multidões. Era algo mais profundo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. O que acontecia em Filipos era reflexo de um conflito muito maior. Uma guerra silenciosa entre luz e trevas, verdade e engano, liberdade e escravidão espiritual. E essa luta não cessaria. Desde aqueles dias até o tempo presente, o cenário permanece o mesmo em essência. O inimigo não descansa. Ele muda estratégias, adapta caminhos, cria distrações, tudo para afastar os corações daquilo que realmente importa. Em cada geração, em cada lugar, há forças trabalhando para confundir, dividir, desviar. E muitas vezes a aparência é de normalidade, enquanto por dentro a verdade é lentamente substituída por ilusão. E ainda assim, em meio a tudo isso, a missão continua. Aqueles que carregam a mensagem não podem parar, não podem recuar, não podem se calar. Mesmo quando o mundo ao redor diz paz e segurança, enquanto caminha para longe de Deus, os fiéis são chamados a permanecer firmes,
revestidos não de força humana, mas de algo que vem do alto. Uma armadura invisível, mas real. E assim como naquela prisão, onde correntes não puderam conter a fé, a verdade continua avançando. Às vezes em silêncio, às vezes em meio à dor, mas sempre com poder. Porque quando Deus chama, não há fronteira que impeça. Quando Ele liberta, não há prisão que resista. E quando a luz se manifesta, nenhuma escuridão pode prevalecer. Paulo e Silas deixaram Filipos, mas a luz que acenderam ali nunca mais se apagou. O que o sistema tentou esmagar com açoites, Deus transformou em uma igreja inabalável. O que o medo tentou silenciar, o louvor transformou em libertação. Hoje, os muros não são mais de pedra e as correntes não são mais de ferro. Vivemos em prisões invisíveis de ansiedade, distração e vazio. Mas o convite feito ao carcereiro naquela noite de terremoto ainda ecoa para você hoje. Crê no Senhor Jesus e serás salvo. Não é sobre religião, é sobre uma liberdade que nem mesmo as profundezas de um cárcere podem conter. A pergunta que fica é: no meio da sua noite mais escura, você vai escolher o silêncio do desespero ou o canto da esperança? Lembre-se, quando Deus decide abrir uma porta, não existe cadeado na terra que consiga segurar.